Annyeonghaseyo! Nosso grupo é formado por 10 integrantes: Ana, Gabriel, João, Lucas, Marcos, Mariana, Matheus, Rafael, Sara Ellen e Vitória. Nosso grupo vai falar sobre a Coreia do Sul, e para isso temos que voltar cerca de 5.000 anos atrás. Por ser uma civilização muito antiga, não se sabe ao certo quando que surgiu as Coreias, mas muitos coreanos se baseiam em uma lenda para contar sobre sua fundação. Com muitas versões, essa lenda conta a história de um deus chamado Hanum, que amava muito a terra e então decidiu virar imperador dela. Certo dia, um urso e um tigre o procuraram, pedindo para que ele lhes transformasse em humanos. Hanum então lhes deu um maço de artêmisias e 20 alhos, e disse para eles viverem em uma caverna se alimentando apenas disso por 100 dias. O tigre não aguentou por muito tempo e desistiu. Já o urso, ao final dos 100 dias, tinha se transformado em uma bela mulher. Depois de se transformar, a mulher urso sentia-se muito sozinha e rezou aos deuses para que pudesse ter um filho. Como não existia nenhum outro humano para que a recém-transformada mulher pudesse se casar, e tocado pela solidão da mesma, Hanum decidiu se casar com ela. E os dois tiveram um filho chamado Dangun. Um tempo se passou, Dangun cresceu e conseguiu tomar o poder das Coreias das mãos de um imperador chinês. Ele fundou a dinastia Gojoseon e, após governar por 1.500 anos, decidiu se retirar e virar um deus dos espíritos das montanhas. Dangun é tido como o pai da nação coreana e dia 3 de outubro é conhecido como o dia em que ele fundou o país. Como podemos ver, a cultura coreana é cheia de deuses e carrega também uma herança taoísta e confucionista, desde quando a Coreia era dividida em 3 reinos, Goguryeo, Baekje e Silla. O budismo também foi inserido na cultura um pouco depois. A Coreia foi um país com muitos reis, dinastias e opressões. A China passou boa parte da história mantendo ela sob controle. Também é importante lembrar que a China teve grande influência em vários setores na cultura coreana. Um desses foi a escrita. Os coreanos pegaram emprestado a caligrafia chinesa e passaram a usar o Hanja como escritura oficial. Em 1446, o rei Sejong introduziu uma nova e revolucionária escrita na sociedade coreana da época. Acreditando que essa nova forma de escrita pudesse ser usada por toda a população por ser mais fácil aos sons coreanos que o Hanja, o Hangul, utilizado até nos dias de hoje, foi apresentado como uma forma de substituição aos ideogramas chineses. A última dinastia coreana foi a Joseon, em 1910, terminando com a imposição da colonização japonesa. Ao longo da história coreana, houve diversos relatos de investidas japonesas querendo a dominação de suas terras, mas nenhuma como essa. Em uma época em que a Coreia se mantinha fechada para relações exteriores, o Japão a invadiu e exigiu a extraterritorialidade. Após isso, eles começaram a impor seus costumes e aos poucos a tentar extinguir a cultura coreana. O ensino do Hangul foi proibido, e os nascidos naquela época eram aconselhados a terem nomes japoneses. Os homens eram enviados às batalhas ou obrigados a trabalhar em fábricas japonesas. As mulheres eram tidas como escravas sexuais e as torturas e mortes eram frequentes. Os nipônicos foram responsáveis por sumir com mais de 100.000 artefatos históricos coreanos e tentaram a todo custo apagar a identidade cultural deles. Em 1945, com a derrota e o final da Segunda Guerra Mundial, o Japão se viu obrigado a deixar a Coreia, já que necessitava de reunir suas forças em seu próprio país. Com a saída dos japoneses, a Coreia foi ocupada pelos Estados Unidos no sul e no norte pela antiga União Soviética. Em 1948, foram fundadas as Coreias do Sul e do Norte, ao qual entraram em uma guerra que se prolonga até hoje, já que nenhum documento com o final dela foi assinado. Bem, falar da Coreia e não falar da tradicional vestimenta coreana seria como ignorar uma das identidades culturais mais importantes desse povo milenar. O hanbok é utilizado até hoje em eventos formais nas duas Coreias. É importante lembrar que para os coreanos, uma das mais importantes heranças passadas de geração para geração é a hierarquia. Quando uma pessoa nasce, ela já tem o seu lugar determinado na família, quais são os parentes superiores e inferiores a ela, e a quem deverá ter ou cobrar respeito. E no resto da sociedade não é diferente, ou seja, na área profissional e social você também já tem o seu lugar pré-determinado.
Durante séculos, os coreanos mantiveram os valores confucionistas, que estimavam a família e dizia que os pais deveriam fazer de tudo para dar uma vida melhor a seus filhos e, em troca, na velhice, contavam com o apoio dos mesmos. Mas com a transformação econômica do país, o cuidado com seus idosos foi afetado, e ver idosos com 60 a 80 anos trabalhando nas ruas, com serviços modestos como reciclador de papelão, se tornou comum, assim como a morte solitária dos mesmos. Hoje, a Coreia do Sul é uma das líderes na economia mundial e ocupa o quarto lugar entre as maiores economias da Ásia. Lá o voto é facultativo e há pouco tempo eles tiveram uma experiência semelhante ao Brasil. Park Geun-hye foi a primeira mulher presidente da Coreia do Sul e sofreu o impeachment em 2017. Em uma sociedade onde o tempo não para e todos estão correndo, se torna difícil ter relações sociais fora da família e trabalho. Então os pais se sentem obrigados a vigiar a vida amorosa dos filhos e pressioná-los para que arranjem um parceiro digno. Muitas vezes isso os leva a encontros cegas que se baseiam em duas pessoas que nunca se viram ou se falaram a terem um encontro introduzido ou pela família ou por amigos. Muitos casamentos são simplesmente arranjados. E por falar em casamentos, hoje em dia eles são divididos entre o tradicional e o moderno. O moderno é como nossa cerimônia com o famoso vestido branco. Já no tradicional, a noiva usa um hanbok especial vermelho, e neles há rituais como os pais dos noivos jogarem nozes e eles tentarem as pegar, simbolizando a prosperidade. Bom, com iguarias culinárias como pé de galinha apimentado, bichos da seda como aperitivo, kimchi, kimbap, tteokbokki, polvos a serem comidos vivos e até sopa de cachorro, a Coreia do Sul é um país cheio de experiências únicas gastronômicas. E se você for o visitar, pode também conhecer lugares como a Ilha Jeju, as praias de Busan, a famosa Seoul Tower e conhecer até mesmo um Palácio Real. E para terminar, algumas curiosidades. Você sabia que a capital da Coreia do Sul é Seoul? Na Coreia do Sul, há um termo chamado de Hallyu, a onda coreana. Ele é usado para descrever não só o estilo musical sul-coreano, o K-pop, que tem se espalhado pelo mundo e é um dos principais meios para a divulgação da cultura coreana, como também suas novelas e entretenimento no geral. Devemos lembrar também que a Coreia do Sul possui a internet mais rápida do planeta, e muitas das empresas que você conhece pertencem a ela, como a Samsung, LG, Hyundai e Kia Motors. A cultura de cirurgia plástica se tornou parte da Coreia do Sul, o que faz o país ser o maior no ranking de cirurgia plástica per capita do mundo. A Coreia do Sul é um país rico de cultura, rege uma boa economia e possui também seus problemas sociais e econômicos, mas não deixando em momento nenhum de ser um país muito bonito e com muita diversidade. E é isso. Tchau,